Olá, bem-vindo ao Código Estoico. É uma alegria ter você aqui. Hoje vamos encarar um inimigo silencioso que todos enfrentamos. Pensamentos negativos que roubam a paz, distorcem a forma como enxergamos a vida e erguem barreiras que nem existem. Às vezes, o dia começa bem e, de repente, uma crítica, uma lembrança dolorosa ou uma preocupação imaginária muda tudo. O problema raramente é o que acontece lá fora. É o significado que a mente dá a cada acontecimento. A boa notícia é que isso se treina. A proposta desta conversa é simples e prática. Reduzir o ruído mental, recuperar o comando da própria cabeça e transformar o que hoje pesa em força que você pode usar na vida real. Pense na mente como uma casa que recebe visitantes o tempo todo. Alguns pensamentos chegam trazendo clareza, direção e coragem. Outros entram como intrusos, bagunçam, julgam e vão embora deixando sujeira. Sem perceber, a maioria dá mais espaço aos intrusos. O diálogo interno vira uma mochila de pedras. A cada passo, tudo parece mais pesado, até que a caminhada fica inviável. Marco Aurélio lembrava que a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Se pensamentos são sementes, é preciso escolher o que plantar, porque tudo floresce por dentro. Carl Jung advertiu que, enquanto o inconsciente não se torna consciente, ele dirige a nossa vida e nós o chamamos de destino. Cada crítica repetida contra si é um tijolo invisível. Muitos tijolos formam um muro que limita decisões e sufoca a coragem. Parece que decidimos livremente, mas seguimos um roteiro secreto escrito pelas próprias autocríticas. A virada estoica é trocar culpa por aprendizado. Sêneca dizia que errar é humano, persistir no erro é que nos destrói. Em vez de remar contra a corrente com o barco furado, consertamos o casco. Ajustar o diálogo interno muda a direção da corrente a nosso favor. Faça uma experiência simples. Quando algo não sair como você queria, escreva o que costuma dizer para si mesmo e leia, em voz alta. Pergunte honestamente: eu falaria isso para alguém que amo? Se a resposta for não, reformule. Troque "eu nunca acerto" por "estou aprendendo e isso leva tempo". Troque "estraguei tudo" por "entendi o que faltou e vou corrigir na próxima". À noite, faça uma revisão tranquila. Hoje me tratei com gentileza? O que posso melhorar amanhã? Com repetição, a mente deixa de ser campo de batalha e vira laboratório de clareza. Você para de agir como inimigo silencioso e passa a ser o aliado que sustenta, orienta e fortalece. Essa reorganização interna não é autoengano, é estratégia. Quando você interrompe a espiral de xingamentos contra si, recupera energia para agir. E agir muda o cenário. Pense em como um pequeno ajuste de linguagem altera a postura do corpo. Eu sou um fracasso. Derruba os ombros. Eu estou praticando e vou melhorar. Convida o corpo a avançar um passo. A mente escuta o que você diz e o corpo responde. O que repetimos por dentro esculpe o que somos por fora. Para acelerar esse processo, traga a meditação como ferramenta. Não como fuga da vida, mas como treino de presença. A mente é um lago, agitada, não dá para ver o fundo. Serena, tudo fica nítido. Sentar alguns minutos em silêncio, respirar com calma e observar os próprios pensamentos cria um intervalo precioso entre impulso e resposta. Não é parar de pensar, é ver sem ser arrastado. Marco Aurélio escrevia para entender seus movimentos internos. Em linguagem atual, isso é meditar com caneta, transformar turbilhão em frases claras até a razão reaparecer. A ciência moderna confirma que essa prática reduz a ansiedade, melhora foco e fortalece o autocontrole. Pense nisso como afiar uma lâmina. Pouco a pouco, todos os dias, até que cortar o desnecessário e preservar o essencial fique natural. Se nunca meditou, comece de forma humilde e poderosa. Sente-se com a coluna confortável.
Pés no chão, olhos semicerrados ou fechados. Inspire pelo nariz, como se abrisse espaço por dentro, e solte o ar devagar, mais longo do que a inspiração. Observe o ar entrando e saindo. Pensamentos vão aparecer, porque é isso que a mente faz. Quando perceber que se perdeu neles, apenas volte para a respiração, como quem retorna a uma trilha conhecida. 3 minutos contam. 5 minutos contam. A consistência importa mais do que a duração. Com uma semana de prática, você vai notar que existe um segundo entre a vontade de responder no impulso e a resposta consciente. E esse segundo é liberdade. Leve essa presença para a rotina. Antes de uma conversa difícil, faça algumas respirações mais longas. Sinta os pés no chão e escolha uma intenção simples, como clareza e respeito. Ao terminar um bloco de trabalho, em vez de abrir uma rede social automaticamente, feche os olhos por 20 segundos e perceba o corpo. Quando acordar, evite mergulhar no celular. Dê 2 minutos para a mente aterrissar no dia. Pequenos rituais como esses são como abrir janelas para que o ar circule na casa. Eles não te isolam do mundo, te devolvem ao centro para que você participe do mundo com mais qualidade. A partir daqui, a conversa fica ainda mais prática. Você vai aprender a acender a luz do quarto escuro, do medo, reduzir monstros imaginários ao tamanho que realmente tem e transformar receio em movimento útil. Mas antes de avançar, faça um compromisso simples com você mesmo. Durante as próximas 24 horas, observe sua fala interna como quem observa o trânsito na sua rua. Quando um pensamento intruso tentar tomar o volante, pare um pouco, reformule e coloque de volta alguém competente no banco do motorista. Essa repetição silenciosa é o começo da sua nova direção. Quando quiser, o próximo passo é acender a luz no quarto escuro do medo e olhar de frente aquilo que costuma te paralisar. O medo cresce quando você o alimenta com filmes mentais de desastre. Quando você muda o julgamento, muda o tamanho do medo. Comece nomeando com precisão o que assusta. Não diga apenas que tem medo de fracassar. Diga qual situação específica te inquieta, qual cenário real está em jogo, o que exatamente está em risco. Em seguida, abandone o pior possível e trabalhe com o pior provável. É aí que você deixa de fantasiar e passa a operar. Imagine com detalhes esse cenário provável, observe o impacto que teria na sua rotina e pergunte o que é consequência concreta e o que é apenas exagero da mente. Pergunte também como você poderia atravessar o incômodo se ele de fato acontecesse. Muitas vezes, você vai perceber que o abismo era bem menor do que parecia à distância. Transforme essa reflexão em um ensaio breve, escrito em uma única página. Em uma frase, descreva o cenário que você teme. Acrescente 2 ou 3 sinais que indicariam que ele está se aproximando para que você saiba quando agir, sem pânico. Escreva o que pode fazer antes para reduzir a probabilidade e o que fará se mesmo assim o evento vier. Feche com uma ação de 5 minutos que você possa iniciar hoje. Esse pequeno mapa não é pessimismo. É uma forma de dar direção à energia que antes ficava presa no círculo da ansiedade. Quando você sabe o que fazer, a mente descansa, e quando a mente descansa, o corpo obedece. Para tornar isso mais concreto, pense numa apresentação importante, num feedback tenso ou na possibilidade de uma mudança no trabalho. Coloque no papel como esse medo aparece no seu corpo. Quais pensamentos o puxam para baixo? Que escolhas você costuma adiar quando ele surge? Agora vire a chave. Pergunte qual é a menor ação útil que cabe agora. Revisar apenas a abertura da apresentação. Escrever 2 perguntas objetivas para pedir um retorno claro. Abrir o arquivo do portfólio e atualizar um exemplo com resultado verificável. Não é terminar tudo, é começar. A confiança raramente chega antes da ação.
ela nasce da ação. Um movimento curto em direção ao que importa vale mais do que horas tentando convencer a mente a ter coragem. Ao mesmo tempo em que você treina essa coragem prática, é preciso desmontar as fissuras do pensamento que alimentam o medo. Não é o tom de voz do chefe, a resposta seca de alguém ou a fila no mercado que determinam seu dia. É o significado que você dá a isso. Quando algo doer, pare por um instante e interrogue a ideia que apareceu. Isso é fato ou interpretação? Está sob meu controle influenciar esse quadro. Qual é a chance real de essa catástrofe acontecer? Troque a frase automática por uma versão mais honesta e funcional. Em vez de eu estraguei tudo, use eu errei, entendi o que faltou e vou corrigir no próximo ciclo. Em vez de nunca vou conseguir, use vou avançar um passo por vez e aprender enquanto executo. Só reetiquetar pensamentos não resolve a vida, mas muda a postura com que você atravessa os problemas. E essa postura muda resultados. Depois da reavaliação, obrigue-se a um gesto pequeno. A mente precisa ver o corpo em movimento para acreditar na nova história. Envie a mensagem com o pedido claro. Termine uma página do relatório. Caminhe 15 minutos para destravar a cabeça e voltar com mais oxigênio. O pensamento só vira força quando vira ação. Repare como, ao cumprir o primeiro gesto, a pressão interna cede um pouco e surge um senso de direção que não existia quando você estava só ruminando. Há também crenças que não são apenas pensamentos passageiros, mas trilhas batidas que você percorre há anos. São as frases duras que você repete sem notar. É tarde para mim. Eu sou assim. Eu não consigo mudar. Pense nelas como uma lâmpada que queimou, e você insiste em tentar reacender. O cérebro prefere caminhos conhecidos, mesmo quando te levam ao mesmo lugar de sempre. Trocar de caminho exige esforço no início, mas se torna mais natural a cada repetição. Escolha uma crença que costuma te limitar e escreva a substituição que abre espaço para o movimento. É tarde para mim, vira vou tentar e aprender durante o processo. Eu sou assim, vira eu estou treinando outra resposta. E isso leva tempo. Eu não consigo, vira eu ainda não consigo, mas hoje farei a primeira parte. Trate a substituição como prática, não como slogan. Sempre que a crença antiga aparecer, repita deliberadamente a nova formulação e vincule-a a uma ação curta. Ao longo de alguns dias, você vai notar que a trilha nova começa a ficar mais firme enquanto a antiga perde força. Não se trata de auto-engano, mas de neuroplasticidade a seu favor. Você está ensinando o cérebro a enxergar e executar alternativas que antes eram invisíveis, porque a antiga narrativa ocupava todo o espaço. Quando a mente te prender em um canto, mude a perspectiva. O trânsito visto de perto é caótico. Visto de cima, vira linhas de luz. Às vezes, basta lembrar que aquilo que hoje parece o centro do universo é apenas um capítulo da sua história. Pergunte se esse incômodo terá relevância daqui a um ano. Muitas vezes, a resposta é não, e só isso já reduz o peso. Outras vezes, a resposta é sim. E nesse caso, a pergunta muda para o que depende de mim hoje para melhorar esse quadro. Em ambos os casos, você sai do drama e volta para a direção. Proteja também o contorno da sua mente, porque emoções são contagiosas. Ambientes com queixa constante, manchetes em série e conversas que giram no mesmo lugar contaminam sem que você perceba. Filtre o que entra. Silencie o que despeja pessimismo crônico. Saia de grupos que só reciclam ruído. Reduza a exposição a assuntos que você não controla. Não é se isolar, é enxergar o que está fora e decidir o que entra. Assim como você abre janelas para renovar o ar de uma casa, escolha janelas e portas para o seu dia. Esse filtro devolve oxigênio e devolve tempo, que você pode investir no que nutre sua cabeça e fortalece seu corpo.
Quando a influência externa for inevitável e alguém tentar te arrastar para o clima de derrotismo, seja o guardião da própria energia. Respire, deixe a pessoa terminar. Responda com objetividade e volte para o seu plano. Se precisar, afaste-se sem culpa. Cuidar da sua clareza não é egoísmo. É responsabilidade. Na prática, isso significa desligar a TV quando tudo vira tragédia, escolher com quem você conversa nos momentos sensíveis, trocar meia hora de rolagem por meia hora de leitura que te constrói, caminhar ao ar livre para recobrar a presença no corpo e, sobretudo, reservar alguns minutos de silêncio por dia para que a mente lembre quem manda. Nem sempre o ajuste é suave. Às vezes, é preciso cortar o mal pela raiz. Um hábito que te drena, um pensamento que te humilha, uma relação que ultrapassa o respeito. O problema começa pequeno, quase imperceptível, e cresce enquanto você racionaliza que não é tão grave. Pergunte com honestidade se isso ainda faz sentido, se te fortalece ou te enfraquece, se você manteria isso na vida de alguém que ama. O adiamento dá força ao problema. A coragem devolve espaço ao essencial. Escolha uma raiz pequena para arrancar nos próximos dias e cumpra esse corte com respeito por si mesmo. Você não precisa justificar a terceiros aquilo que protege sua lucidez. Tudo isso converge para um mesmo princípio. Você não controla a tempestade. Controla a forma como a tempestade entra na sua casa. Ao acender a luz do medo, reavaliar pensamentos, substituir crenças e filtrar o ambiente, você constrói uma cidadela interior, um núcleo de estabilidade que não depende do humor do mundo. Essa cidadela não é isolamento. É um lugar de onde você age melhor, fala melhor, escolhe melhor. E a partir dela, o próximo passo deixa de ser teórico e se torna natural. Na continuação, vamos levar esse treino para a rotina de maneira concreta, organizando suas ações em horizontes que cabem no dia real para que a sua tranquilidade não seja um evento raro, mas um hábito. Começamos pelo horizonte de um dia, porque é no curto prazo que você cria atração. Olhe para as próximas 24 horas como um laboratório de calma aplicada. Escolha uma pequena janela para se informar e feche as brechas por onde a ansiedade costuma entrar. Deixe o celular em silêncio quando a noite chegar. Proteja 2 blocos de foco que caibam no seu calendário e defina uma entrega simples para cada bloco. Algo que possa ser verificado sem discussão. Pode ser terminar uma página de um relatório, revisar um trecho do portfólio, gravar um teste de câmera, montar o esqueleto de uma apresentação. Antes de dormir, arrume o ambiente para facilitar o início do dia seguinte. Arquivo aberto, material à vista, água na mesa. Se o corpo deita mais cedo e a mente acorda com menos ruído, você parte de vantagem. E no primeiro minuto da manhã, em vez de cair na rolagem automática, execute a ação de 5 minutos que você escolheu na sua página de ensaio. 5 minutos quebram a inércia e sinalizam ao cérebro que quem conduz o dia é você. Com o primeiro horizonte protegido, estenda o olhar para as próximas 2 semanas. Essa faixa serve para estabilizar terreno e ganhar posição. Volte ao seu ensaio de calma e traduza os pontos em compromissos reais. Atualize um caso do seu portfólio com resultado concreto, não com adjetivos. Construa uma versão curta de algo que você pode mostrar, mesmo que seja um protótipo simples. Converse com 2 pessoas de confiança para entender critérios de qualidade e oportunidades que você talvez não esteja enxergando. Diminua uma despesa que não agrega e direcione essa folga para algo que fortaleça sua autonomia. Defina um ritmo de estudo que caiba no cotidiano, 15 ou 30 minutos por dia, com prática imediata, porque conhecimento que não vira gesto evapora. Marque uma revisão semanal, em dia e hora fixos, para olhar o que depende de você.
o que pode ser influenciado e o que precisa ser aceito sem luta. Esse pequeno ritual impede que seu plano envelheça e te devolve ao trilho quando o mundo tentar te puxar para fora dele. Agora projete 90 dias. Aqui você empilha competências e cria opcionalidade. Escolha uma habilidade que gere valor direto e outra que te proteja de imprevistos. A primeira abre portas. A segunda impede que você seja surpreendido pelo humor do mercado. Planeje um projeto que demonstre essa combinação para qualquer pessoa que olhe, sem precisar de explicações longas. Algo que mostre causa e efeito, problema e solução, antes e depois. Se você busca oportunidades, defina um cadenciamento sustentável de candidaturas com materiais adaptados, não uma metralhadora de envios vazios. Se o objetivo é crescer onde está, estabeleça uma sequência de entregas que virem referência em pouco tempo. Em todos os casos, mantenha a base que sustenta o resto: sono que repara, corpo que se mexe, alimentação que não sabota sua clareza. Um cérebro cansado transforma cada contratempo em tragédia. Um cérebro descansado enxerga o mesmo evento como informação para ajustar rota. Para atravessar os picos de ansiedade enquanto constrói essa rotina, tenha um protocolo curto. Quando sentir a aceleração, pare por um instante, descruze os braços, sinta os pés no chão. Inspire pelo nariz e solte o ar mais longo do que a inspiração, como quem desacelera um motor. Olhe ao redor e nomeie mentalmente o que está vendo, para trazer a atenção de volta ao presente. Pergunte o que realmente está acontecendo aqui, sem o filme que a cabeça gosta de projetar. E qual é a menor ação útil que cabe nos próximos minutos? Pode ser enviar um e-mail objetivo, abrir o arquivo que você vinha evitando, caminhar alguns minutos para liberar tensão e voltar. O corpo entende quando você sai do círculo das hipóteses e volta para a realidade com um gesto concreto. E entendendo, coopera. Treine também a sua tolerância ao imprevisto, de propósito e aos poucos. Saia de casa sem checar o tempo e ajuste no caminho. Faça um trajeto novo, deixe o celular longe enquanto conclui uma tarefa importante, retome com respeito aquela conversa que você vem empurrando. Essas microexposições ensinam ao sistema nervoso que desconforto tem começo, meio e fim, e que você continua capaz de responder bem, mesmo quando não controla todas as variáveis. Isso evita que cada pequena mudança pareça um terremoto. Enquanto executa, mantenha a higiene do pensamento que você começou a praticar. Repare nas frases automáticas que aparecem quando algo não sai como esperado. Em vez de repetir que sempre é assim, traduza o evento em dados. O que aconteceu de fato, o que depende de mim e qual ajuste simples posso fazer no próximo ciclo. Quando surgir a vontade de buscar consolo em telas, troque alguns minutos de rolagem por alguns minutos com papel e caneta. Escrever dá forma ao que estava nebuloso e impede que a mente se perca num corredor sem portas. Se um ruído externo insistir em tomar seu dia, aplique o filtro que você já instalou. Nem tudo que bate à porta merece entrar. Você não deve provar isso a ninguém. Só precisa agir de acordo com o que te mantém íntegro. Com os 3 horizontes rodando, feche cada dia com um pequeno check-in. O que eu fiz que me aproximou do que importa. O que drenou energia e eu posso remover amanhã. Qual é a próxima ação de 5 minutos que deixo preparada para iniciar assim que acordar? São perguntas simples, mas que mantêm a direção e evitam que a mente volte ao piloto automático da preocupação estéril. O objetivo não é viver uma vida sem problemas, é se tornar a pessoa que responde bem quando eles aparecem. O treino de hoje prepara você para o próximo ciclo e o próximo ciclo, somado, vira caráter. Quando isso acontece, tranquilidade deixa de ser um evento raro e passa a ser uma competência que acompanha seu trabalho, suas relações e suas decisões. Na sequência,
Vamos integrar tudo isso com uma visão de longo prazo que respeita a realidade. Reconhecer onde é preciso podar para crescer e, por fim, fechar com um agradecimento à sua presença aqui e um convite honesto para continuar essa caminhada de prática e clareza. Isso nos leva à visão de longo prazo, aquela que dá sentido aos seus ciclos de 24 horas, 2 semanas e 90 dias. Em vez de prometer um destino perfeito, escolha uma direção que caiba nos seus valores. Os antigos falavam de sabedoria, coragem, justiça e temperança como bússolas. Sabedoria para enxergar o que é fato e o que é rumor. Coragem para agir mesmo quando não há garantias. Justiça para lembrar que suas escolhas impactam outros. Temperança para não se perder em excessos que drenam energia. Quando você posiciona o seu trabalho, seus estudos e seus relacionamentos nessa bússola, as metas deixam de ser números soltos e viram capítulos de uma história coerente. O longo prazo não é uma foto nítida do futuro, é um caminho que vai se definindo enquanto você anda com um propósito claro. Nessa mesma linha, aceite que crescer significa podar. Uma árvore que não é podada investe seiva em ramos que não dão fruto. Na vida, isso aparece como compromissos que já não fazem sentido, hábitos que você mantém por inércia, promessas que fez a si mesmo em uma fase antiga e que hoje apenas ocupam espaço. Olhe com honestidade para a sua agenda e para o seu consumo de atenção. O que fica, fica porque nutre. O que sai, sai para abrir espaço ao essencial. Podar não é abandonar responsabilidades, é honrar as que importam. Ao dizer não para o que te desvia, você está dizendo sim para o que te fortalece. Há uma habilidade que amarra tudo isso e impede recaídas longas. Aceitar a realidade sem ceder ao fatalismo. Aceitar não é desistir. É olhar o mundo como ele é, e a partir daí, escolher a melhor resposta possível. Você não controla quando a maré sobe, mas controla a sua embarcação e o momento de zarpar. Isso significa abandonar a fantasia de que só vai agir quando tudo estiver estável. A vida raramente fica estável por muito tempo. O que torna alguém confiável para si mesmo é a prática de agir com o que tem, onde está, no tempo que existe. Acolha o que não depende de você, influencie o que é influenciável e execute com firmeza o que está nas suas mãos. Quando o cansaço bater, retome o básico que você já construiu. Respiração mais longa que a inspiração, pés no chão, nomear o que está presente, uma microação que quebre a inércia. Quando surgir a dúvida sobre o caminho, retorne à sua página de ensaio e à sua revisão semanal. Quando aparecer o ruído do mundo, feche as janelas que precisa fechar e procure um pouco de silêncio, nem que seja por alguns minutos. Essa constância humilde sustenta mais do que picos de motivação. É ela que transforma teoria em caráter. Talvez você se pergunte quanto tempo leva para tudo isso virar natural. A resposta é menos romântica do que parece. Leva o tempo que você dedicar a praticar com honestidade. Não existe atalho que substitua o gesto de hoje. Existe sim um efeito acumulativo que surpreende. 3 semanas de atenção ao que depende de você já mudam seu humor. 3 meses de horizontes rodando mudam sua posição. E 1 ano de repetição consciente muda a maneira como você se enxerga e como os outros te percebem. Você passa a confiar mais na sua própria palavra porque cumpre o que promete a si mesmo. E essa confiança silenciosa é a base da tranquilidade. Se em algum momento você sentir que está voltando a ruminar, lembre do que já caminhou. Você aprendeu a observar o diálogo interno sem se confundir com ele. Aprendeu a meditar de um jeito simples e útil. Descobriu como acender a luz no quarto escuro do medo e reduzir monstros ao tamanho real.
Viu que pensamentos podem ser questionados e substituídos, que a perspectiva certa encolhe problemas, que o ambiente precisa de filtro, que cortar pela raiz abre espaço para o novo. Organizou ações em 3 horizontes e treinou o corpo para tolerar o imprevisto. Nada disso depende de sorte, depende de treino. E treino está ao seu alcance, todos os dias. Agora, escolha uma decisão que simbolize seu compromisso com essa nova etapa. Pode ser um pedido claro de feedback que você vinha evitando, a publicação de um pequeno projeto que ficou na gaveta, o encerramento educado de um compromisso que não faz mais sentido. A primeira aula de uma habilidade que abre portas, a criação de um ritual semanal de revisão. Escreva essa decisão com palavras simples e cumpra hoje a primeira parte. É assim que a sua narrativa muda, não por discursos, mas por escolhas concretas que se somam. Se esta conversa encontrou você em um dia difícil e mesmo assim você ficou até aqui, receba o meu respeito. Obrigado por dedicar seu tempo a melhorar, por investir atenção em algo que não promete mágica, mas oferece método. O Código Estoico fica genuinamente feliz por caminhar ao seu lado. Se este conteúdo te ajudou, será um prazer ter você por perto nas próximas conversas. Inscreva se fizer sentido para você, compartilhe com quem precisa de clareza.